Oi, amores! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves, o nosso podcast. Meu nome é Bia. E o meu é Camille. Sejam todos bem-vindos. Então, galera, nosso podcast dessa semana vai estar falando sobre criação de conteúdo. O que a gente gosta de fazer no Naves, que vocês veem em cada post, nossos vídeos, nossas lives, nossas dicas. Vocês já ouviram a gente falando que dá trabalho, né? Então, hoje a gente quer falar um pouquinho dessa nossa experiência como administradora de projeto e como é criar conteúdo, a nossa ideia de ser o mais honesta e sincera possível com os nossos seguidores, né? Então, isso demanda estudo, pesquisa, e a gente quer abrir um pouco mais isso para vocês hoje, né, não, Bia? É isso. Ai, tão legal, tão bom ter você aqui. Ai, como é que vocês ficaram, gente, sem mim no último podcast? Ai, sinto falta. Ai, mas foi ótimo. Ai, obrigada. Enfim, né? Esse daí é até um gancho aí para esse assunto, esse tema, porque, por incrível que pareça, gente, foi um trabalhão esse último podcast. Deu um trabalho enorme e, assim, eu reconheço que muito é por minha conta, né? Pela cobrança, pela autocobrança. Eu tenho essa questão. De novo, né? A Camille estava falando com relação a gente ser honesta, a gente ser, enfim. E essa é uma questão minha, que eu trabalho, tento trabalhar, em terapia, inclusive, mas eu tenho uma autocobrança muito grande. Mas também uma coisa que é boa, né, que não é ruim, eu tenho um comprometimento muito grande. Se eu falar que eu vou fazer, se eu me comprometer com alguém, com alguma coisa, seja um compromisso de trabalho, seja, enfim, qualquer outra coisa, eu vou fazer, né? Só se realmente não der. Mas essa coisa aí de me cobrar, eu acabo me cobrando demais. E isso entrou muito aí nesse último podcast que eu fiz sozinha. Tinha muita coisa na minha cabeça com relação a isso. E que eu não sabia previamente, né? Então foi algo que eu fui descobrindo na hora que eu fui fazendo. Mas hoje, pensando, avaliando e tudo mais, inclusive com a minha psicóloga, que eu fiz terapia hoje, Ótimo. dá para ver assim, o quanto que a quantidade de coisas que eu pensei, né? Primeiro que foi o primeiro podcast que eu fiz sozinha, que eu não tinha Camille, que eu não tinha, né, esse apoio. E assim, eu sou uma pessoa que falo muito o tempo todo, e enfim, achei que fosse ser, nossa, né? Você tá super tranquila, mas é diferente, porque você está produzindo um conteúdo, né? Então vem aquela coisa da responsabilidade, vem aquele pensamento de, nossa, eu tô fazendo isso para pessoas que, no caso, estava falando sobre uma pessoa, né, que não conhecem ele, que não conhecem o trabalho dele, então eu tenho que trazer um contexto, eu tenho que, enfim. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça também, com relação a, pô, pode ser que muita gente sabendo o que é, assim, não se interesse tanto. E eu queria tanto que as pessoas não tivessem esse preconceito, porque eu quero fazer uma coisa que seja legal para qualquer pessoa que se interesse por música ou por essas questões que foram levantadas, né, para quem escutou no último podcast. E ver o quanto que é interessante essa questão no geral, assim, as artes, como que as artes podem ser uma forma de expressão muito válida
Com para certeza. sentimentos, situações, tudo, né? E não só para quem está fazendo, como para quem está consumindo. E eu quis trazer muito isso. E eu acho que eu somei tudo isso e assim, eu sei que eu tive um trabalho gigantesco, muito mais do que eu achava que eu fosse ter. Achei que fosse ser super rápido e não foi. Ficou enorme. Vocês podem ver que ficou enorme, mas vocês não sabem que era maior ainda. E eu passei um tempo enorme editando também, vendo o que faz sentido, o que não faz, o que tira, o que está demais. Enfim, então, só para vocês terem uma pequena noção, assim, eu passei sábado, domingo e segunda-feira, quase que terça-feira, porque 00:05 foi a hora que eu consegui postar No no YouTube. YouTube. Então, foram todos esses dias voltados praticamente, não só, mas muito voltados para esse podcast. Olha só, Não, não é isso tudo é para a brincadeira. gente ter noção, né? Que realmente não é fácil. Podcast é novidade para a gente também. Fazer sozinha vai ser novidade também. Se eu tiver de fazer um sozinha, vou experienciar isso. Mas a gente sempre buscou, né, no Naves, ter essa honestidade, não só com os seguidores, quanto com parceiros, né? Tanto que vocês jamais vão ver posts, reposts, na verdade, sem nós darmos os devidos créditos, né? Porque a gente sabe sobre o que é produzir conteúdo. E aí, quando a gente tem essa ética na rede social, a gente tenta passar para todo mundo. Então, às vezes chega, né, um seguidor manda uma coisa para a gente, e se não tem um autor ou alguém que a gente possa marcar, a gente pensa duas vezes se posta ou não, ou até pergunta na legenda se alguém souber a pessoa que fez, né, para a gente poder marcar. Mas também a gente lembra que, né, a todo momento, os nossos posts, como o podcast mesmo trouxe isso, questões voltadas para a saúde mental, masculinidade tóxica, vulnerabilidade, ansiedade, tudo isso. Então, somos psicólogas. E algumas informações que a gente passa tem que passar veracidade, tem que saber de onde está vindo aquela informação, porque se trata de saúde. Então a gente vai pesquisar antes e a gente vai buscar saber que tipo de informação a gente está passando, se aquilo ali está atualizado, porque acontece isso também, né? Quando que a gente viu uma determinada notícia, se a gente pode estar postando nesse momento. Mas a questão da gente falar sobre a criação de conteúdo é porque vocês já entenderam que o Naves não tem um critério de falar somente de uma coisa, né? A gente aborda diversos assuntos. Aí, ao mesmo tempo que pode ser uma vantagem na questão de diversos assuntos, coloca a gente também numa situação de caramba, por onde a gente vai começar? Assim, até falando com relação ao podcast mesmo, a gente teve essa ideia e aí a gente já tinha, porque assim, como a gente já vem falando, o podcast é muito uma personificação do que nós somos entre nós e do que o Naves é, porque o Naves nada mais é do que nós, né? Mas é uma questão também de chegar um pouco mais perto da gente, das nossas conversas, dos áudios gigantescos que a gente manda uma para outra. E aí
E aí vai de assuntos completamente aleatórios mesmo, assim, que a gente fala, sabe? Sobre a fofoca do dia, até as coisas mais sérias, sobre acontecimentos políticos, sobre vacinação que está aí acontecendo, sobre feminismo, sobre. Porque tem sempre alguma coisa nova, tem sempre alguma coisa que a gente está aprendendo. Sobre pacientes, a gente troca muito também sobre as nossas experiências. Enfim, tudo assim. E o podcast, ele também veio como a ideia dele, a concepção dele também veio como uma forma de a gente trazer isso um pouco para vocês. Então, nada mais natural do que a gente ter 1001 temas para falar aqui, porque a gente fala sobre tudo. Eu acho ótimo. Tenham amizades assim, onde vocês possam falar sobre tudo. É Sim. maravilhoso. Aí nasce um projeto, quem sabe? Porque a gente fala, eu não consigo pensar. Se você pensar em alguma coisa, Camille, que a gente não fale, tipo, não fala. É óbvio, né? Nós somos pessoas, indivíduos, né, que têm as suas particularidades e tem coisas que são mais, sei lá, tem mais afinidade comigo e tem coisas que têm mais afinidade com você. Assim como a gente tem muitas afinidades em comum também. Por exemplo, vocês podem estar se perguntando por que eu não participei do último podcast. A Bia é fã do Shawn Mendes. Eu conheço algumas músicas, mas não posso dizer que sou fã, porque eu acho que fã tem todo um amor maior e conhece muito mais a história do artista, né? E aí, quando a gente pensou sobre isso, eu falei para ela, bom, eu acho que tem que ser só você, porque o assunto está aí na ponta da língua, e ia ficar um pouco estranho eu não contribuir muito, porque, na verdade, eu ali ouvindo esse podcast estava que nem vocês, ouvinte que não conhece sobre ele, então eu me coloquei nesse lugar. Eu achei que ia ficar melhor, para não ficar uma coisa, eu falei mais que a Camille, e eu ficar lá só, verdade, tal, conheço isso. Então, são coisas que a gente pode conversar, mas eu posso não saber tanto. Então, a gente outro dia, consegue gente, pra vocês terem uma ideia, tipo, outro dia eu fiz um áudio para ela que eu tava tocando uma música e aí eu tava ouvindo a música e eu estava traduzindo. E aí eu falei para ela, você tá vendo? É isso, é assim, é assim. E aí é uma coisa que ela não... não vou falar que não gosta, porque eu acho que é até um pouco forte. Não é que não gosta, ela não, você Não, não eu conhece ouço, só tanto, não né? conheço, Não é tão... E aí eu tava falando com ela e contando pra ela, então assim, é uma coisa minha que ela não tem tanto conhecimento, não é tão Sim. chegada. Mas eu ainda assim divido com ela de vez em quando. Ter liberdade para falar, né? Eu acho que assim nasce Ou um cara de pau. conteúdo. Não, porque também é uma questão de saber que pode e que tem ali uma ideia que tem a ver com naves também. Não foi só uma Sim, conversa sobre Não. o chão e as músicas. Dali nasceu a ideia de um conteúdo Não, foi. que foi esse podcast que saiu na semana, né, nessa semana. Então, Foi. às vezes surge de conversas muito aleatórias. A gente só Muito. anota que poderia dar um ótimo podcast. E aí a gente tem o nosso cronogramazinho. Isso acontece com muita coisa no projeto. Eu lembro da Bia ter falado em alguma live, eu acho, sobre a dica de visibilidade. Acho que foi na live que você fez com o Salceiro, não foi? Que você falou sobre a dica. Deve ter sido. Falei Deve tanto ter... lá. Porque ali foi para conhecer o projeto, né? Mas aí a gente Foi. falou sobre o processo de estudo da dica. O quanto a gente pesquisa
para que a dica de visibilidade aconteça? Porque isso tem a ver com a primeira reunião do projeto, que a gente queria que tivesse objetivo, que as nossas dicas não fossem aleatórias. Eu não vou dizer vazia, porque para cada pessoa tem um significado, né? Um filme, uma série, uma música, um livro. Então, às Sim. vezes eu não gostei, mas você gostou. Agora, para com que o Naves trabalha ou quais pessoas quer atingir, quais os temas que aborda, a gente faz uma pesquisa, sim. Às vezes tem um mês de visibilidade e a gente já separa aquela dica para aquele mês. É. Não, e assim, algumas vezes são pesquisas mais, entre aspas, rápidas, que a gente já sabe aonde buscar, e, enfim. E outras pesquisas são, assim, difíceis, são pesquisas extensas, tem coisa que é difícil para achar, porque, assim, a gente não faz uma pesquisa, Wikipédia. Desculpa se eu tô falando, tipo, mas O não problema do é. Wikipédia desde A a gente faculdade, né? Eu lembro do professor que é. não gostava que a gente pesquisasse nada lá. Porque o Wikipédia também qualquer um pode escrever, então a informação ali pode estar correta, sim, Não. ou não, e aí a gente não pode brincar com isso, porque a gente volta à questão de que a gente tem como princípio, um dos princípios do Naves, a gente tem esse compromisso, esse comprometimento com a responsabilidade dos nossos conteúdos, sejam eles os que são autorais, nossos mesmos, sejam os que a gente compartilha. Então, a gente não faz isso, a gente até mesmo para compartilhar, para repostar alguma coisa, a gente não faz isso de uma forma leviana, a gente não faz isso, bonitinho, e foi. Não. Se for uma notícia, a gente vai pesquisar, ver se está certo. Se for enfim, qualquer outra coisa, sim, a gente vai ver o que é. E a gente também procura saber sobre o perfil. Alguns a gente já segue, alguns a gente conhece as pessoas, então a gente já tem mais confiança. Sim, sim. Com os administradores e tudo mais. Então, isso também faz uma diferença bem grande. Corrigir também alguns erros, isso me fez lembrar o que eu fiz ontem, que eu postei sobre o Dia do Gato e estava eu super empolgada para fazer aquele post. E depois que eu já tinha postado, que eu vi que tem duas datas, Dia Mundial do Gato e Dia Internacional. Na arte eu coloquei Dia Internacional, mas ontem foi Dia Mundial. Aí eu coloquei na legenda, eu editei e coloquei lá, pedi desculpas pelo erro, mas aí já não dava para excluir o post, né, gente? Outras pessoas já tinham comentado, e aí eu coloquei na legenda sobre isso, para ficar claro. A gente pode errar, ué. Mas aí acontece da gente também ter esse cuidado. Eu poderia deixar passar aquele post como Dia Internacional, aí chegar o Dia Internacional do Gato e a data não ser a de ontem. Então, isso também é responsabilidade com o conteúdo, sabe? Quando a gente decidiu fazer as dicas de visibilidade, foi acontecendo essa questão da gente, ao longo da semana, dar pistas sobre a dica, mas a gente foi vendo que algumas vezes era muito difícil, com o nosso trabalho também, né, corrido, ter que dar conta de estar produzindo para fazer essas pistas ao longo da semana, e algumas dicas não tinha tanto material para a gente dar essas pistas. Então... Até porque, desculpa, Camille, mas ou dependendo do que fosse o tema, ou dependendo da temática, ou dependendo dependendo da temática, é mais difícil. Ou porque realmente não tem tanto material por aí para a gente pesquisar, para a gente, enfim, fazer algum conteúdo. Ou porque a gente já fala muito sobre e a gente não quer ficar repetitiva, porque também tem isso. E daí vem todo o nosso pensamento por trás de várias coisas, várias decisões que a gente vem tomando no Naves, né? Porque
a gente diminuiu a quantidade de posts por conta do cansaço, de não dar conta, e enfim, por conta da nossa saúde também, mental e tudo mais, mas também porque a gente já está há um tempo sei lá, a gente começou com 3 posts por dia. É coisa beça, gente, é muita coisa, é muito conteúdo e é muito trabalho. Então, porque a a gente gente se precisou propôs de. a esse trabalho também, né? Sim, sim, claro, a gente se propôs. E assim, no início, isso era muito importante. A gente conseguiu ali construir a nossa base com isso, dessa Com forma. isso, mostramos a que viemos. Isso. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar para sempre fazendo a mesma coisa. E aí a gente vai mudando, a gente vai transformando. E aí a gente foi diminuindo para não ficar repetitivo, para não ficar sobrecarregado para nenhuma das duas. E para a gente fazer cada vez o melhor que a gente pode, né? Como a gente disse, tem muitos temas, a gente fala sobre tudo, na verdade, não tem nada que, não, isso a gente não fala nunca. Não, acho que não existe isso assim, não. Não, eu acredito que a gente busca realmente chegar a todo público, né? Porque o Naves é inclusão Sim. e diversidade. Sim. Uma coisa que a gente realmente decidiu não fazer foi posts diretos com relação à política de uma forma muito incisiva, pesada, talvez, citando nomes e falando de determinadas pessoas, mas de acordo com o andar da carruagem, vocês perceberam, né? Tem coisas que não dá para a gente deixar passar, tem coisas que não dá Impossível. para a gente ficar quieta, então a gente Inclusive, acaba colocando. O post de agora, estou fazendo agora. hoje, quinta-feira à noite, que a gente está gravando esse podcast, só para vocês saberem. E Então, é uma coisa é nossa meio também, né? difícil. Sim, porque assim, é uma coisa um pouco difícil de fugir, mas a gente não estava necessariamente. A nossa conversa desde o início não foi uma questão também de fugir. Bom, pelo menos não de forma consciente, né? Cadê as nossas analistas aqui para ver se. Porque Talvez. não, mas assim, porque a gente nunca. A forma como a gente conversava era. A gente nunca sentiu que a gente tinha. Na verdade, eu ainda não sinto que eu tenha realmente conhecimento para sentar e fazer um conteúdo que vai ser legal, assim, sobre política. Não é sobre política em si, porque tudo é política, né? A política atravessa tudo, mas sobre o governo mesmo, assim, sobre uma coisa mais diretiva, né, relacionada a governo, a governantes, enfim. Porque eu realmente. Não é que eu não tenha as minhas opiniões, não é que a gente não converse sobre isso. Mas eu não tenho essa segurança, assim. E a gente sempre, como sempre, voltando à questão de responsabilidade e tudo mais, eu tenho muito receio de talvez dividir alguma coisa, né? Compartilhar alguma coisa que seja minha, que eu tenha entendido, mas que não esteja talvez correta, que não, mesmo que eu tenha pesquisado, e olha que eu agora, hoje em dia, eu pesquiso muito mais, e eu acho que hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes da gente colocar o Naves aí, trazer o Naves para a vida, Isso com mas ainda certeza. assim, né? Mas ainda assim Aprendizado. eu não me sinto. E olha que eu fiz, hein? Nas eleições passadas, que foram municipais, eu fiz uma. Ai, eu esqueci a palavra.
uma série de posts e que trazia informações sobre as eleições municipais. Uhum. Mas o que eu queria fazer, eu não falei sobre candidato nenhum, até porque municipal, né? Uhum. E a gente está aqui para falar do Brasil todo, então, com o Brasil todo, então, meio difícil fazer isso. Verdade. Mas eu pensei muito no tipo de conteúdo que eu gostaria de ver, de ler, entendeu? Eu parti desse princípio e aí eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, fazer minhas pesquisas e eu fui vendo como que eu dividiria esses posts, qual seria a ordem deles, porque todos eles partiram de perguntas minhas mesmo, assim, né? Quais são as funções de um vereador, quais são as funções de um deputado, de uma deputada, enfim. Foi o mais unificado E possível, né? Para que todo mundo, isso, em qualquer lugar desse país, pudesse entender isso, mais. E são perguntas que isso. realmente, né? Algumas pessoas com certeza ainda devem ter dúvidas sobre. Então foi Sim, informativo. até eu mesma tenho muitas dúvidas com relação a várias coisas, assim. Então eu fui muito nessa vibe e de ser realmente uma coisa educativa, né? E de não ter difícil, de não ter palavra, enfim, que não dá para entender. Para ser uma coisa de fácil entendimento mesmo, de fácil acesso. Não, isso a gente busca, né? Inclusive com relação a posts Busca. voltados para psicologia, não dá para ficar usando palavras muito difíceis. Tipo, fenotipicamente. Não, Lumena, por favor. Só que não. Mas a gente sabe que tem pessoas que nos seguem que pode não ter tanto conhecimento assim. E se a gente quer chegar a Claro, todo e qualquer público, a gente vai falar da forma mais coloquial possível. E lógico. isso de estudar sobre tanto dica ou quanto política, outras coisas, nos ensinou pra caramba. Isso eu posso falar por mim também, nesse sentido de aprender com o projeto, porque conforme a Nossa, gente pesquisa, né, a gente aprende também, muda a nossa forma de enxergar as coisas, se colocar no lugar daquela pessoa que já errou com relação a um determinado assunto e quer fazer sim. diferente. E isso que Bia falou de se tornar repetitivo, com isso a gente reduziu tanto o número de posts quanto o número de dicas que a gente dá no mês, né? A gente já falou sobre isso, Uhum. vocês estão vendo uma vez por mês agora. Esse mês ainda vai sair uma, esperem, aguardem. E aí a gente vai revisitar algumas dicas de visibilidade aqui no podcast, porque eu acho isso muito importante, né? Para a gente falar Sim, mais um pouco sobre aquele assunto. Às vezes o assunto vem à tona num determinado momento e a gente volta lá para falar, como a gente fez quando a gente fez o podcast na Semana da Visibilidade Trans, que a gente revisitou o post. Então, vira e mexe a sim. gente vai fazer isso, né? Porque o assunto não pode parar. E às vezes, sei lá, a terceira temporada de alguma série que a gente deu a dica vai estrear É. e a gente quer falar sobre. Isso vai acontecer com Uhum. certeza. E é Sim. legal para a gente estar falando sobre determinados assuntos, né? A gente não pode parar de falar sobre. Não, com certeza. E assim, também tem essa questão de que as dicas, muitas delas, elas foram feitas há algum tempo, né? E também a gente teve que editar um monte aí, porque para É caber no verdade. Instagram, É verdade. A gente porque a fala pra gente queria caramba, falar né? mais. A Mas eu gente acho que o nosso fala. perfil é o mais completo nessa questão de resenha de dica de filme e série, né? Porque a gente vai no todo. A gente fala tanto do que está rolando ali naquela dica, quanto o lado psicológico. A gente não larga isso, a gente não tem como. Não. A gente É não porque vai a dar nossa simplesmente. visão. A gente não vai dar a dica por dar. A gente, a todo momento, está buscando um objetivo. O que você vai entender com aquilo ali? Qual é o nosso olhar com relação àquilo? Porque quando vocês forem assistir ou ler, né,
já vai ter um pouco essa ideia. E aí, muitas das vezes, a gente vê aí no feed algumas dicas, claro, mas são bem mais sucintas. Então, a nossa ela vai ser mais encorpada nesse sentido de o que mais a gente pode aprender com isso aqui que você assistiu ou vai assistir. Pois é, porque assim, a gente acaba tendo esse olhar psicológico. E assim, gente, não é que a gente é assim na vida, não, tá? Não vão Já perguntaram encontrar a muito, né? gente Tá me na analisando rua. agora? Não é isso, é porque a gente acaba ganhando, querendo ou não, até com a experiência também, com o tempo e tal. É uma coisa natural. Eu faço isso com música, com filme, com série, com livro. Eu faço isso com tudo. Então, para mim é natural, não é uma coisa que eu me esforce. Sai. É a minha forma de enxergar. Não quer dizer que a gente não se divirta assistindo, tá, gente? É uma questão de que a gente tem esse olhar também. É Claro que quando exato. a gente vai dar a dica, entra a psicóloga aí total para a gente pegar determinados detalhes. Incorpora aí, né? Claro. Tal, Mas a gente se diverte, com certeza. Vai dar dica de pose e não vai se divertir? gente. Impossível. Tem alguns filmes que a Bia já viu e ela fala, não, você tem que ver esse, que a gente tem que dar dica e tal. E aí, se eu já vi, mas sem a psicóloga Camille assistindo, eu vejo de novo com o meu olhar de psicóloga para poder entender alguma coisa que eu deixei passar. Isso acontece muito, sério. Tem filmes que eu vejo hoje, que eu já vi várias vezes, eu fico, gente, como é que eu deixei passar aquilo ali? Sabe? É muito bom também. Não é, a gente é um novo olhar mesmo. É um É novo muito olhar. bom. A gente aprende E com alguns temas, no caso, assim, que. Porque talvez série trabalhe muito mais determinados assuntos hoje em dia. talvez pelo espaço, né, também. É Não sei. verdade. Eu percebo isso mais em séries. Mas a gente já, sim, né? A maioria das dicas é entre série e filme, mas também adoramos documentário. Acho válido valorizarmos documentário. E aí a pesquisa é bem mais Com profunda, né? certeza. Ah, é. Bem mais É. profunda quando se trata de Até documentário. porque, até porque documentário, assim, vem aquela parte da realidade, né, de que é algo real, que aconteceu ou está acontecendo, enfim, dependendo da Isso. situação, do que for. Então a gente tem que buscar lá a história também, para além do documentário, e fazer ligações. Gente, são umas coisas que às vezes se a gente parar para, às vezes eu acho, Camila, que se a gente parar para olhar para trás em algumas dicas, algumas dicas que a gente fez assim, a gente vai falar, cara, como que a gente pensou nisso? Verdade. Tem algumas que eu penso que a Porque, gente poderia mudar alguma coisa que a gente escreveu também na resenha. De repente, isso nosso daí olhar já está sempre. diferente. É, Mas eu acho muito legal, assim, porque o que a gente está falando de não ser fácil produzir conteúdo é porque não é. Sentou eu lá, 2 horas de filme, eu tô comendo pipoca, ou vou ver a série, vou maratonar essa série aqui, tô super. Tem alguma coisa a mais. Dali a gente já pesquisa mais um assunto, já pensa num tema para uma próxima dica, sai emendando, porque a gente fica assim, nossa, isso tem que chegar a outras pessoas, tem que atingir a outras casas. O mundo tem que ver esse documentário, o mundo tem que ver essa série, esse filme. A gente fica com sede de passar para vocês. animação, não é, é empolgação, eu acho a palavra mais. A gente espera muito que vocês Empolgação. assistam, sério. Ai, sim. Ai, gente, eu gostaria de feedback de vocês, se vocês assistem, se vocês enxergam também um pouquinho do que a gente quis dizer na resenha, Ou até porque algo mais, né? Que a gente deixa é, passar. a gente já deu dica de seguidores dando sugestão pra gente. Eu É, acho muito legal tem também. algumas. Tem algumas lá.
Mas é legal porque aí mostra que o seguidor também conhece o Naves nesse sentido. É. Vocês vão Não, e o lembrar mais dessa dica. legal é que assistiu e lembrou da gente. Ai, não é? Eu amo Oh. isso, gente. Como pode? Vocês conhecem a gente. É muito legal isso, né? A gente saber que está conseguindo alcançar determinadas pessoas. O que a gente está falando de acessibilidade também. De repente a pessoa não tem Netflix, mas aí tem TV em casa que passa um filme que a gente deu dica lá na TV aberta, ou quem tem TV por Uhum. assinatura. Então a gente tenta ao máximo, né? Chegar a todo mundo. Às vezes a pessoa, sei lá, anota as dicas, fala, essa aqui eu gostei. E aí, às vezes vê que tá passando ali na TV, que vai passar, e às vezes é uma dica até antiga, que ainda não conseguiu assistir e tudo mais, e aí, de repente, vê que tem a chance ali. Muito legal isso. A gente Não queria é saber se assim. vocês assistem. Vocês deveriam avisar assim, olha, assisti, foi maravilhoso, conversei com a minha família. Mandem mensagens, a gente Por vai amar. favor, por favor. Porque quem ajuda a gente a fazer as dicas assim, né? Vocês já conhecem mais a família de Bia, que ela já fez alguns stories aí com a família dela. Mas eles assistem também, eles dão ideia. Nossa, eu já perdi Sim. as contas de quantas vezes a irmã de Bia já deu ideia. Se a minha irmã já deu ideia, a mãe de Já. Bia já deu ideia. Aham. Então, eu acho isso maravilhoso. Tem a ver com vocês. Assiste aí. Pronto. A gente anota e vai assistir. Não é. Tem e família e amigos, amigas, pessoas que seguem e estão por perto. Isso aqui é muito Naves. Muito, gente, mas muita Vocês não gente sabem o manda quanto pra mim. significa pra gente. Isso aqui é muito Naves. Uhum, É muito legal. muito. Isso dá prazer em produzir. Isso É. motiva muito a gente. A gente fica cansada? A gente fica cansada. Por isso que a gente reduz alguma Fica. coisa. Reduzir um pouco essa produção é por conta disso também, né? Nós não trabalhamos só disso, eu sei que tem pessoas que trabalham só disso, né? De produzir conteúdo para as redes sociais. Não é o nosso trabalho carro-chefe, vamos dizer assim. Somos psicólogas. Depois que passar essa pandemia e tiver, né, vida normal de atendimento presencial o tempo todo e saindo de casa, não sei como vai ser também, né? Vamos estar percebendo ainda o nosso ritmo conforme o nosso trabalho. Sim. Mas eu acredito que o amor é o mesmo, a dedicação é a mesma, porque se pelo menos alcançarmos uma pessoinha, a gente já está fazendo Nosso bem trabalho. enorme o nosso trabalho. Eu aprendo bastante, me coloco ali para aprender. Então, quando a gente talvez seja um pouco chatinhas pedindo feedback, é só para ter certeza que está alcançando, sabe? É só para saber que a gente está indo bem, porque é para vocês, né? O núcleo de apoio às vozes em sofrimento. E a gente precisa ouvir essas vozes também, que estamos Exato. fazendo alguma coisa, que a gente está ajudando, que a gente está conseguindo alcançar pessoas que a gente nem imagina. Isso já aconteceu, né? Em algumas vezes a gente receber Já. mensagens que a gente mudou a visão de alguém para algum assunto. Nossa, eu aprendi com vocês. Eu vejo isso pela minha irmã também. Eu lembro que a minha irmã chegou para mim falando de pronome neutro. Não, porque vocês no Naves falam assim, eu vi que tem que ser assim, então vou respeitar a pessoa e tal. Eu fiquei, caraca. Então, Que assim, linda. pelo menos, eu lembro quando Frida chegou aqui em casa, que a gente não sabia se era macho ou fêmea, e ela Eu tava, lembro disso. ela falou alguma coisa, Lindy, eu não sei, eu acho que ela falou É, Lindy, acho que um negócio foi. assim. Aí eu tô usando o pronome neutro Maravilhosa. com a gata. E aí, assim, é uma mudança. Minha mãe me pergunta alguma coisa, filha, isso é, sei lá, homofobia, transfobia, como é que fala agora? Então, gente, isso para mim é maravilhoso, tá? Porque se uma pessoa me perguntar, eu sei que está fazendo efeito.
Se tratando de procurar terapia também, a gente sempre vai estar falando, não é para... Nunca foi, isso também é outra coisa, né, Bia? Nós falarmos precisa sobre o nosso ser. trabalho não Sim. quer dizer que estejamos ali catando paciente, Fazendo não. propaganda, não. Até A porque o gente está conselho não fazendo. deixa. Exato. A gente está fazendo propaganda da terapia, fazendo propaganda de terapia, mas não das psicólogas aqui. Não, nunca São foi. coisas totalmente diferentes. Nunca Quem a foi. gente acaba Isso. atendendo, que nos conheceu através do Naves, é uma boa consequência do nosso trabalho. Mas não chega a ser, vamos falar sobre isso e fazer uma propaganda, minha foto lá no consultório. Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma mesmo. Não, nunca passou, assim. Na verdade, sempre foi muito consciente do contrário, né? De não fazer isso. Porque a gente sabe que, não, bom, não pode, dois, é de muito mau gosto, né? Porque é uma questão muito séria, que a gente leva muito a sério, é a nossa profissão. Então, claro, a gente leva muito a sério. Bom, não é claro, né? Nem todo mundo leva muito a sério, mas enfim, Pelo menos. deveria. Deveria. Eu queria ter falado. Mas a gente sabe que não é a coisa certa a se fazer, a gente sabe que. E além de saber, não é a gente isso. Simplesmente não é. Simples assim, meu amor. Não é. A gente não trabalha dessa forma, na verdade. Inclusive, assim, não entrando em nenhuma coisa específica, mas a gente foge, né, das coisas, assim. A gente se programa para não entrar em alguns tipos de cilada aí, profissionais e, enfim. Já pediram ajuda a gente na DM, a gente já indicou, né? A gente já procurou serviços de terapia, até gratuita, em outro estado para ajudar a pessoa, para você ver, né? Agora, gente, nessa pandemia, aumentou muito o número de atendimento online, então a gente poderia atender pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim. Mas não foi nosso intuito, chegou a pandemia, vamos bombar no atendimento online com os nossos seguidores. Não. Se o núcleo de apoio também tem uma questão de acolhimento, a gente pode acolher sem fins lucrativos. Mas se acontecer, conheci você através do projeto, queria começar a terapia com você, gostei do seu trabalho, ótimo, vai ser bem-vindo. Claro. Mas a gente vai estar ali produzindo e divulgando o trabalho de outras pessoas também, porque eu, pelo menos, Camille, sempre estou repostando ali algum post de algum psicólogo. Mesmo que eu não conheça, mas eu vi que é um conteúdo bom, posso repostar, dando os devidos créditos, porque não tem essa questão de competição ali. Só eu e Bia que podemos dominar a psicologia no projeto. Não. A gente já fez lives com outros psicólogos, temos parceiros. Sim. É bom isso. Porque a gente aprende. Isso é uma coisa para a gente precisa ver não como rivalidade, mas como dar as mãos, assim, né? Como um somatório. Ao invés de dividir, é para somar. Então, isso vai ali dentro da psicologia e também para outros profissionais também, mas que estão ali também fazendo o seu trabalho, e a gente sempre gosta de divulgar pessoas fazendo, né, o seu trabalho e colocando ali o seu conteúdo. A gente sempre valoriza muito colocar quem fez e, enfim, às vezes não só o devido crédito, porque isso é o mínimo do mínimo do mínimo, mas assim, elogiar e agradecer às vezes pelo conteúdo, porque
realmente tem conteúdos por aí muito, muito, muito bons e que merecem ser mais assim, compartilhados para mais pessoas verem, para mais pessoas terem acesso. E é isso, a gente quer que façam isso com os nossos também, né? Que marquem a gente, que, né, compartilhem. Espero que a gente, né, tenha conteúdos bons o suficiente aí para as pessoas compartilharem. E a gente faz isso com outras pessoas também. E não somos detentoras do saber, né? Não. Como Naves aborda muitos assuntos, não tem como. A Bia já falou sobre a gente tirar dúvidas com outros perfis até para dar dica. Então, é a nossa humildade também de perguntar, né? Pedir ajuda para não falar besteira em alguma dica quando a gente não está naquele lugar, sabe? Não é a pessoa, como a gente fez, por exemplo, né? Uma dica com relação à bissexualidade e a gente foi a um determinado perfil tirar dúvidas sobre a bissexualidade pra gente. E ele foi incrível. Ai, gente, gratidão. Gratidão. E a gente não dá uma dica errada, porque a gente sabe que aquilo ali poderia ferir uma pessoa bi, entendeu? Então a gente pensa 2 vezes. Inclusive, se o filme também aborda a bissexualidade, que pelo menos a gente entendeu que tem dificuldade, é difícil você achar uma boa dica com relação à bissexualidade, gente. É muito difícil, meu Deus. Hard. Isso porque eu não tô falando da assexualidade. A bissexualidade deu trabalho. E aí também a gente não quer dar uma dica onde seja retratada de uma forma abominável, sabe? Não. Que vai ofender as pessoas. Então, a gente também pensa sobre isso. E rede social é assim, né? Tá sempre se atualizando, a gente vai acompanhando. Bia mais e é um ritmo frenético, né? E aí eu vou aprendendo, porque ela está sabedora e vem, ó, se liga nisso aqui. Vocês já estão acostumados, né, gente? É a cara dela que vocês veem mais nos stories, não a minha. Isso é dela, não quer dizer que eu não gosto de fazer isso, que eu não amo vocês. Não, isso é não dela. mesmo. Assim como você tem as suas coisas, assim como você tem as suas marcas registradas. A gente vai botando um pouquinho, né, a digital de cada uma ali no projeto. Isso. E vai funcionando, né? Tá dando certo. Eu acho que a gente, né, no caso eu, tenho que buscar aprender mais. E aí eu vou me aventurar mais. Eu também, nossa. Ultimamente a gente tem visto quem se aventurar nos Reels, galera. Fala comigo. O que vocês estão achando? Quero feedback. O que vocês estão achando? Que tem uma eu quero feedback, mas eu peço, por favor, gentileza. Assim, honestidade. Mas gentileza. Aí no Reels. Tu bota ali no feed, vejo lá, olha, lá vem ela. Tá demais, Brasil. A gente começou 2021 com muitas novidades, né? Podcast, Reels, um monte de coisa. Mas eu acho legal a gente se movimentar. Ainda vamos fazer lives. Mês que vem os podcasts vão estar, vocês não estão entendendo. Gente, mês que vem tem muita coisa, sério. Mês que vem vai ser o mês. Ai, gente, muito ansiosa. Segredinhos. Eu também. Aos poucos a gente vai voltar a falar mais disso. Esse podcast pode ser um pouco mais curtinho, porque é mais para dar um apanhado sobre essa questão da produção de conteúdo. E sobre, assim, falando de uma forma geral, né, a intenção, né, o objetivo maior é a gente falar sobre a importância de se valorizar criadores de conteúdo, porque a gente, eu trabalhei e eu trabalho em alguns outros lugares também que trabalhavam com relação à criação de conteúdo. Então, eu tenho, desde um pouquinho antes, assim,
essa noção sobre esse mundo, sobre o que é, sobre como é difícil. Mas eu sei que, assim, antes de entrar para isso, eu não fazia ideia de como realmente era. E talvez você que esteja ouvindo, que não produza conteúdo assim, que esteja estudando, ou tenha outro tipo de trabalho, que não faça nada relacionado a isso, não tem mesmo ideia de como é. Então, o objetivo é a gente mostrar o quanto é difícil, o quanto Sim. precisa ser valorizado. Isso, uma coisa que eu lembrei agora aqui. Eu trabalhei uma época legendando série. E eu sou a pessoa que vê tudo legendado, né? Exato. Opa! Enfim, e aí eu sempre que eu vejo, né, conteúdos aí por aí legendado, às vezes até mesmo coisas no YouTube e tudo mais que o pessoal legenda. Isso daí mesmo antes de eu entrar, né, de eu fazer parte disso de alguma forma, de eu trabalhar com isso, eu sempre pensei, poxa, que legal, né? A pessoa tirou um tempo ali para fazer, é de graça, né? Ninguém tá pagando e tal. A pessoa faz ali por amor mesmo. E aí, só que eu via muita cobrança em cima disso. Quando? Quando que vai sair? Quando que vai legendar? Quando que vai terminar? Quando que não... Gente, não façam isso não. Não façam isso não. Dá muito trabalho legendar um negócio desse. Qualquer coisa, seja uma entrevista, seja um episódio de alguma coisa, seja um filme, dá trabalho pra caramba. É muito difícil. É todo um processo. E olha que quando eu trabalhei, né? Eu não sei como é que é, enfim, para todas as pessoas, acho que cada um tem o seu jeito, mas quando eu trabalhei, a gente fazia meio que quase uma fábrica em etapas. Eu fazia junto com a minha irmã, a gente fazia uma parte da tradução, aí tinha mais outras pessoas que faziam uma outra parte da tradução, e aí entrava mais uma no final para fazer a parte, juntar tudo, fazer a parte da legenda e já colocar, e aí tinha gente que vinha para revisar. Então, assim, era um trabalho em grupo, em time para fazer, sabe? Trabalhoso pra caramba. A gente acordava às 3 horas da manhã para fazer isso e terminava às 6, 7 horas. Assim. E isso porque tinha gente aberta para fazer e a gente tinha se colocado esse desafio aí, né? Mas não é fácil, não é fácil. Então a gente no geral, né, é bom que a gente pare para tentar entender que não é fácil produzir qualquer tipo de conteúdo. Eu lembrei agora dessa questão das legendas, mas qualquer tipo de conteúdo não é fácil. E querendo ou não, fazer legenda também é uma responsabilidade, porque nem todo mundo que está assistindo entende aquilo ali. Você está legendando justamente para a pessoa que está assistindo entender, né? Ela não vai ouvir e entender, ela vai ler e entender. Então, isso também é importante. Você precisa ter um comprometimento com isso. Mas é um ótimo exemplo, Com a né? Porque quando a qualidade desse gente serviço. assiste e vê a legenda correndo ali, já está pronto e acha que foi moleza. A pessoa entende, tá ótimo. E aí é um ótimo exemplo para falar no geral sobre valorizar. Não, eu lembrei aqui agora, porque eu lembrei muito, assim, porque eu tô nesse mundo de séries e filmes, e, enfim, há muito tempo. Sempre gostei muito, sempre amei. E eu sempre, desde que eu me entendo, assim, por gente, eu vejo coisas legendadas. Então,
Eu já vi muito, mas é muito mesmo, assim, de comentários de pessoas cobrando. E às vezes se ultrapassa algum tipo de meta, né, que colocaram, já ficam em cima e falando mal. Gente, você não sabe o que aconteceu, sabe se a pessoa tá bem, se não tá, se tá com internet, se não tá... Depende de tanta coisa. Então, assim, vamos só parar para pensar que tudo que você consome aí, às vezes, assim, pela internet, pelas redes sociais, não é a gente pisca e tá pronto. É verdade. Seja assim, da arte, da imagem que tá ali, até o conteúdo que tá escrito. Às vezes é uma frase, às vezes é um textão. Mas trabalho é trabalho e a gente precisa valorizar sempre. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Perfeito, assim. Acho que você fechou bem isso. A gente vai continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor e sendo honesta com vocês. A hora que não der para estar fazendo determinada coisa e precisarmos reduzir a quantidade, né? Reduzir o nosso ritmo de trabalho, vamos avisar. Sim. Né? Não vamos deixar... Acho que a gente faz questão mesmo, né? Porque eu lembro que eu falei com a Bia, vamos dividir a quantidade de dica de visibilidade. Se a gente não fazer toda semana, a galera vai acabar percebendo. Mas não é assim. A gente fez questão de, numa live, informar vocês que a partir desse ano ia ser uma dica por mês. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Falar com vocês E isso diz... de forma honesta. Isso diz muito sobre o nosso relacionamento com o nosso público, né? Exato. A forma como a gente quer interagir. A gente não quer deixar nada passar, a gente quer ser honesta, a gente quer ser sincera. Eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz deixa isso muito claro, né? Mas, enfim, diálogo e comunicação é sempre importante. Então, a gente está aqui falando, além de tudo que a gente faz, a gente está aqui falando. Seguidor que já corrigiu legenda de post nosso, já falou Adoro. Que uma informação estava desatualizada e a gente corrigiu. Podem fazer isso, gente. A gente ali também está para aprender. Então, como eu falei, não somos detentoras do saber. Se vocês souberem alguma coisa, atualizem a gente, por favor. Vamos adorar, tá? Sim. Esse podcast dessa semana tenha sido produtivo para vocês, como foi para a gente. Qualquer dúvida e sugestão, estamos disponíveis, tá? Nossa DM, podem falar com a gente. Por favor. Adorei essa conversa. Que vocês gostem também. Beijos, beijos, beijos para todos. Nos vemos na próxima semana. Beijo, amores. Não, né? Vocês nos ouvem, né? Na próxima semana. Pode ver também, né? Nunca se sabe o que a gente vai fazer até a semana que vem. E, gente, olha ela! Cheia das surpresas. Tudo bem. Mas é verdade, nunca se sabe. A gente, de repente, o que acontece com a gente? De repente vem um monte de coisa. Às vezes a gente tá lá no marasmo, a vida, não sei o quê. De repente, vem... Lá vem ela com 365 mil coisas. Essa ideia aí vai virar um áudio daqui a pouco no WhatsApp e vocês vão ter novidade. Adoro! Não. Beijos, meus amores. Beijo, amores. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.